Olá, olá, bom dia, tudo bem? Quinta-feira hoje e eu chamei vocês aqui para uma live, para um bate-papo sobre massoterapia, sobre pilares da massoterapia terapêutica, da massagem de ajuda, de alívio de dores, de tensões. E hoje a gente vai bater um papo aqui então sobre o que é importante, o que é prioridade, o que deve ser focado pelo massoterapeuta, pela massoterapeuta para conseguir os resultados. Isso é importante porque a gente precisa, enquanto profissionais, ter uma mentalidade de jornada, uma mentalidade aberta para entender que nem tudo, nem todas as situações, nem todas as avaliações dependem exclusivamente de você realizar manobras. Às vezes, uma orientação ajuda mais do que determinado tipo de manobra. E hoje, para bater um papo comigo, eu vou chamar uma colega, massoterapeuta, que está junto com a gente no projeto de levar mais informação para os massoterapeutas. Ela vem lá de Portugal, é a Joana Caires. Deixa eu ver se ela já está aqui, para a gente poder conversar com ela. Acho que ela já chegou aqui. Conhecer um pouquinho da realidade lá de Portugal. Alô, Ei, Joana, bom dia, tudo bem? bom dia, e por aí, como é que estão as coisas? Estamos ótimos. Muito obrigado pelo tempo que você está dedicando aqui para nós, por ter conseguido ajustar a sua agenda para a gente estar conversando. Eu sei que é a sua primeira live, quando eu vim fazer. É, muito ansiosa, muito medo, mas com uma grande vontade de trocar esta experiência entre dois países irmãos, ver que os dois passam pelas mesmas dificuldades e vamos lá começar essa maravilhosa live. Vamos lá. Joana, eu anotei aqui alguns pilares para a gente Sim, interpretar assim, não só o comportamento do massoterapeuta. A gente sabe que quem vai para essa área do toque é um apaixonado por tocar, por ajudar outro ser humano, por entender de emoções, por entender de comportamentos, mas muitas vezes essas situações acabam virando um desafio para a gente no dia a dia. Parece que vem um milhão de coisas na cabeça para você resolver e às vezes dá a sensação de que você não está conseguindo, né, realizar, que você não está exatamente. conseguindo entregar. Eu não sei se você passa às vezes por essas incertezas aí em Portugal também. Sim, muitas, muitas vezes. Chega a diversas situações em que nós ficamos na dúvida, precisamos de estudar, como todos nós pensamos, uh, ficamos na dúvida, espera, mas o problema está onde mesmo? Porque as informações que as pessoas nos dão são muito gerais, não conseguem ser específicas muitas vezes em relação à lesão ou o problema que nos chega a nós. E então parecemos perdidos, mas sempre com a vontade de querer ajudar e solucionar o problema. É Sim. isso que muitas vezes nos chega. Eu não sei vocês aí, enquanto massoterapeutas em Portugal, mas o que eu encontro aqui, eu também passei, ainda passo às vezes por momentos de dúvida, igual você comentou comigo, mas uma realidade que eu vejo hoje em muitos colegas é a dificuldade em interpretar aquilo que o seu cliente, que o seu paciente está trazendo, né? Às vezes eu não consigo interpretar, eu não consigo visualizar o problema ou visualizar a situação que ele está me trazendo. Isso está em um dos pilares que eu comentei aqui com você, dos pilares da nossa live, que é o Exato, estudar. Muita gente na massoterapia entra e muitas vezes imagina que se você aprender a realizar as manobras, você já está 100% preparado. E isso
acaba se mostrando ao longo do tempo um erro, porque a gente precisa estar em desenvolvimento constante, né? Então, eu não sei, eu acho que existe essa pressa de atuar aí em Portugal também, e muitas vezes esquecer de estudar. Exatamente. Márcio, eu recentemente ouvi uma frase de uma cliente minha que ela diz que eu serei sempre a estudante enquanto trabalhar nesta área. E eu fiquei, mas porquê? Porque eu noto que tu estás sempre à procura de novas soluções, estás sempre à procura de novas técnicas, novas maneiras de nos ajudar. E é verdade, nós somos um eterno estudante. Aqui em Portugal eu acabo por trocar ideias e pessoas que recorrem a mim para uma segunda opinião, e o que eu noto é que as pessoas esquecem-se de estudar, esquecem-se que há coisas que precisamos renovar, de relembrar, e não só fazer aquilo que aprendemos quando estudamos no curso com os nossos professores. É Isso. isso que eu sinto. Entendi. Então E é um problema que não é só nosso aqui no Brasil, é um problema generalizado. Eu exa- conversava nesses dias com a nossa colega Noêmia, que está lá em Moçambique, e ela também falando desta pressa que as pessoas têm de saírem fazendo as situações, os materiais que aprenderam sem um aprofundamento. exato. Aí cria-se, eu acredito assim, uma mentalidade de superficialidade, ou seja, as pessoas acham que tudo é fácil e é simples, e a gente que está vendo que não entende que realmente precisa estudar mais, né? Então eu entendo hoje, por exemplo, que o estudar dentro da nossa área de massoterapia envolve anatomia, fisiologia e não somente as nossas áreas base, que são essas da estrutura corporal, mas também hoje é preciso que nós entendamos de comunicação, entendamos de interpretação, porque muitas dificuldades do massoterapeuta vêm por ele não saber interpretar, e aí ele cai naquele pensamento mágico e simplista de que quando ele puser a mão, alguma coisa vai acontecer em algum lugar e vai resolver o problema. E aí ele fica com esse pensamento mágico. Tem gente com pensamento mágico aí em Portugal também? Tem, tem. Eu confesso que eu já tive esse pensamento, sou sincera. Porque quando eu lancei para o mundo do mercado, achei que sabia tudo. Ok, eu já sei as técnicas, já sei como realizá-las, eu vou selecionar o problema de todas as pessoas. Só que quando cheguei cá fora, percebi que não era bem assim. Deparei-me com situações em que me obrigaram a estudar. E eu fiquei, bem, o que é isto? Eu acho que ir de paraquedas no mundo da fantasia. E, e comecei-me a perceber disso. E eu, ok, e agora? O que é que eu faço? Que é uma coisa que nós temos, é o que é que fazemos para sairmos desta embrulhada, desse... E é estudar. É o estudar. Não só a estrutura, mas sim tudo o que envolve o corpo humano. Fisiologia, anatomia, movimentos, nervos, veias, coisas que a minha anatomia foi superficial. Olha, vocês têm esses músculos, vocês fazem deslizamento, massagem profunda, papotemã e vão embora que já sabem tudo. E eu, que horror, onde é que eu vim me meter? E é isso que eu sinto. Entendi. Eu identifico hoje, atuando e ajudando outros colegas, que 4 pilares são importantes no nosso trabalho dentro da massagem terapêutica. Primeiro é estudar. Mas estudar o quê? Isso que a gente está falando aqui. Estudar anatomia, fisiologia, os processos de acompanhamento, estudar comunicação, porque muita gente reclama, por exemplo, aqui no Brasil, que está numa crise, que não tem trabalho, que está difícil conseguir atender. Por que que eu identifico isso? Porque existe uma falha no sistema tradicional que vem até hoje formando,
que ele não prepara você para se comunicar com o seu cliente, para interpretar e se comunicar. O seu cliente precisa entender o que ele tem, entender que é importante o seu trabalho, mas se você não tem o aprofundamento, se você não tem uma base de conhecimento que gere na sua mente os gatilhos que você precisa para se embasar, você vai achar que simplesmente repetindo manobra você vai resolver os problemas e a pessoa é obrigada a entender. Né? Então esse é um problema que a gente encontra em qualquer lugar, eu acredito, que é a superficialidade. Você precisa entender de comunicação para passar a sua ideia e para que ela seja entendida. Né? Outro problema que eu vejo, pode ser que aí seja diferente, está no aplicar. Tem muita gente, você colocou um termo muito bom aqui, que é eu preciso estudar. Mas estudar só não basta, você precisa aplicar. E hoje a gente tem muita gente que se dá o direito de colocar opinião em tudo, mas não pratica aquilo do qual opina, não conhece profundamente e se acha no direito de opinar, mas não se dá o direito de errar. No nosso trabalho, nós mexemos em um corpo vivo, em uma estrutura mutante 24 horas. Então, se eu não aplicar os meus conhecimentos, eu não vou saber se estou no caminho. Exatamente. Nós não trabalhamos com carros. O carro a gente pode desligar o motor e mexer à vontade. Aqui não, nós trabalhamos, como tu disseste, Márcio, com seres vivos. A pessoa grita, a pessoa fala, as pessoas reagem de maneiras diferentes ao toque, com menos sensibilidade. E esta comunicação é muito importante. Muitas vezes é entre nós e o nosso paciente que vamos perceber qual é o problema. E se nós não soubermos fazer, como tu falas muito, Márcio, as questões essenciais, chegar às camadas mais profundas, nunca vamos selecionar os tais problemas. E isso é importante. Aqui em Portugal acontece muito isso. Eu mesma já como cliente e como do outro lado já passei por isso. E uma das coisas que eu pratico muito é a comunicação. Tentar chegar ao mais profundo possível com as pessoas. E eu quero muito e melhorar cada vez mais a nossa comunicação. A comunicação faz parte da entrega do seu trabalho, porque a massoterapia é um envolvimento, é uma comunicação do meu toque, da minha mão, com os receptores daquela pessoa. Então, de certa forma, é uma comunicação que precisa ser desenvolvida. Então, aplicar o trabalho, permitir-se errar e ser um bom observador. Essas são essências que precisam ser mais desenvolvidas na massoterapia. E depois vem um outro problema que eu encontro, que é a questão de medir, de mensurar. Aqui no Brasil nós temos muito massoterapeuta que é apegado às suas técnicas. Você não pode falar algo diferente daquilo que ele aprendeu na escola, daquilo que ele aprendeu no curso, na formação, na apostila dele, que ele fica bravo. Tá? Então são pessoas apegadas. É esse jeito, porque é desse jeito, porque é assim que eu aprendi e eu não quero mudar e eu não vou mudar. E isso acaba se mostrando ao longo do tempo um prejuízo para esta pessoa, porque ela não se abre a mudanças, ela não se abre a uma evolução. Ela não entendeu ainda que massoterapia é comunicação, não é o que ela acha, é o que a pessoa sente, consegue compreender e consegue tomar de atitude com aquilo que nós orientamos. Então vocês têm esse problema também aí de saber mensurar, de saber medir, de saber comparar e não se apegar? Temos, Márcio, temos muitos. É um dos problemas que cada vez mais identificam. Seguem muito aquilo que chamamos um protocolo. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. E não vejo em outro caminho.
podes até indicar outra coisa. Não, não. A escola ensinou assim, eu vou fazer assim e tem dado resultado e vou continuar com elas. É Sim. horrível, Márcio, é horrível não abrir para a mudança. Ou temos o outro problema, Márcio, que é não só mensurar, mas é aprender mil e uma técnicas e querê-las aplicá-las numa só sessão ao mesmo paciente. Nós temos os dois lados da moeda. Temos aquele que não abre à mudança e temos aquele que procura 50 mil técnicas e quer aplicá-las numa só sessão àquele paciente que vai ser a melhor solução para ele. Também aparece aí, não, Márcia? Muitas pessoas a querer aplicar mil e uma técnicas. Eu costumo dizer assim, e vejo hoje, porque trabalho com mais de 7.000 colegas lá no Grupo Academia, e todo dia eu estou recebendo mensagens de pedido de ajuda ou de interpretação de uma avaliação, de um exame, e pessoas reclamando o tempo todo, mas com a mentalidade simplista de tentar resolver tudo na primeira vez. Ou seja, isso psicologicamente é uma insegurança total do massoterapeuta, porque ele tem medo de errar, ele tem medo de falar o que precisa ser falado para o cliente, ele tem medo da escassez do cliente não voltar, de ele não ter cliente, então ele tenta fazer de tudo que é possível. E aí isso vai aumentando a insegurança, isso vai aumentando nesta pessoa aquela sensação de que precisa fazer mais, de que precisa atender mais, de que precisa fazer mais cursos. Enquanto que, de repente, se ela aprofundar no que ela já tem de base e se transformar numa excelência, num profissional ou numa profissional autoridade em uma pequena área, ela vai conseguir crescer e se desenvolver em outras áreas. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito isso. Tá? E é uma mentalidade que eu luto muito com os meus alunos para ajudar. Quando eu conheci você, a gente conversava sobre isso e hoje você tem essa visão diferente de como se tornar uma autoridade é importante para que você consiga evoluir, fazer as suas mensurações, se comparar, mas se desenvolver mais profundamente. Então, eu acredito hoje que esse material que a gente faz, que o curso R2 que a gente entrega, da qual você me alegra muito participando comigo aí na Ilha da Madeira e em Portugal como instrutora hoje para massoterapeutas. É possível viver de massoterapia, é possível ser uma autoridade, é possível se desenvolver profissional e pessoalmente dentro da nossa área, mas precisa seguir algumas recomendações diferentes do que o sistema está fazendo hoje, porque se você continua fazendo tudo igual sempre foi feito, você sempre vai ter os mesmos resultados. E está cheio de gente querendo resultado diferente e não quer mudar. Ou seja, alguém faça alguma coisa. Se fizer, eu me beneficio, se não, vou continuar reclamando. Igual. Aqui em Portugal é igual. Está tudo à espera de um milagre, de uma luzinha que apareça com vontade de dizer, olha, isto é diferente, aplica que vai dar certo. E é horrível vermos as pessoas à espera disso. Eu fazer parte deste projeto é um prazer para mim. O Meta R2 como profissional mudou muito e como instrutora vejo que temos uma longa batalha, mas uma batalha que vai nos fazer mudar a massoterapia em Portugal e fazer com que ela seja valorizada. É uma coisa que aqui em Portugal, não sei se acontece no Brasil, Márcio, mas aqui acontece, é muito desvalorizada, até por profissionais como nós. E nós vamos mudar esta mentalidade e vamos provar que é possível, sim, viver da massoterapia. É preciso trabalhar, é preciso estudar e mudar mentalidades, que acho que é o mais importante. Entendi. A gente vive uma realidade global hoje, que é a era da educação e da informação muito rápida.
Muitas vezes, muita informação não te educa, ela te deseduca. Por quê? Porque você vai se enchendo de informação, mas não aplica. Porque, como disse você, bem disse agora, eu preciso de mais uma técnica, eu preciso de mais um material, eu preciso de mais alguma coisa, porque senão eu vou ficar para trás. E aí, as pessoas se tornam inseguras, porque elas não acreditam no próprio potencial e vão sempre buscando a novidade. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que são as pessoas que vivem de novidade, mas ela não aprofunda até o último limite do seu entendimento dentro de um material. Quando há esta mudança, mas é preciso que haja mudança dentro da mente do massoterapeuta primeiro. Se você quer que o seu cliente mude, você tem que mudar. E eu costumo conversar com muitos colegas, até uma outra professora do método R2 ali de São Paulo disse assim, muitas vezes a impressão que nós temos é que no mercado existem, a maioria dos massoterapeutas são executores de manobra, mas não existe uma metodologia de acompanhamento, não existe um prontuário terapêutico para você se basear nas informações de um paciente e ajudar o outro a interpretar as experiências. Por quê? Porque o massoterapeuta quer atender, colocar o dinheiro daquela sessão no bolso, pagar algumas contas e voltar a atender e ficando assim, sessão após sessão. E esta é a mentalidade que trouxe a massoterapia sem resultado até hoje. Temos pouquíssimas pessoas vivendo num nível elevado de faturamento, num nível elevado de entendimento de problemas e de soluções. A maioria faz o básico para se manter sobrevivendo. E eu acho isso muito triste. Essa é a minha missão, de mostrar que é possível fazer essa transformação, chegar a qualquer pessoa que queira praticar a transformação. Porque é um desejo que a pessoa tem que expressar. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero essa mentalidade para mim, eu quero a ajuda da Joana, eu quero fazer o R2 com a Joana, eu quero mudar. Eu entendo que a gente não precisa ser concorrente de ninguém. E hoje as pessoas já saem do curso querendo derrubar o outro que está lá com um preço mais baixo. Isso denigre a imagem, isso desvaloriza e isso deixa o trabalho da massoterapia na superficialidade. Então, como bem disse você, se a gente se valorizar, mas eu preciso aprender o que é a valorização. Eu preciso aprender que posso ter os meus valores respeitados, que preciso de uma conduta profissional onde o cliente entenda o meu valor e não o meu preço. Isso são coisas muito diferentes. E é isso que a gente vai entregar no R2. Eu ontem soube de uma notícia que deixou-me triste, derivado a esta pandemia atual, soube de 2 espaços de terapias aqui na Madeira que irão fechar. Não sei o motivo, mas penso que um dos principais motivos, Márcio, é como tu dizes, não se valorizarem. Uma coisa que contei à pessoa com que não conheço os responsáveis é praticarem preços demasiado baixos para a terapia que praticam, Márcio. Portanto, não se valorizarem como massoterapeuta. Como aquilo que falamos muito, Márcio, que é não pedem o justo valor pelo seu trabalho. E o método R2 acredito mesmo, vai fazer que nós nos valorizamos, não tenhamos medo de pedir o justo valor pelo nosso trabalho. E aqui em Portugal as pessoas têm medo de pedir aquele valor que acham que querem, porque eu vou perder o cliente porque ele não quer pagar muito. Sim. Aqui no Brasil a gente vive essa mentalidade também. E uma sensação, eu já conversei com várias colegas aqui do Brasil, de várias regiões, várias províncias, como vocês dizem aí em Portugal, vários estados aqui no Brasil, e a gente identifica o seguinte, muitas vezes na formação, como não é falado de gestão, de valores,
As pessoas saem de lá imaginando que não podem falar de valores e se sentem mal em cobrar de alguém que tem uma dor, de alguém que está sofrendo. Elas se sentem mal em fazer isso, quando deveria ser justamente o contrário. O valor que você vai cobrar, ele é justo porque você precisa preparar-se, porque a maior prova de respeito a uma pessoa é você tocar e dizer para ela que pode ajudá-la. Mas aquilo tem um custo para você, em tempo, em energia, você deixa de ficar com a sua família, deixa de fazer coisas que você gosta para estudar e se preparar para atender aquela pessoa que está sofrendo. E outro problema que eu vejo no Brasil, aqui nos brasileiros, é medir o cliente pelo próprio bolso. O que é isso, Joana? Porque eu, Márcio, Joana, tenho problemas financeiros, eu acho que todo mundo tem. Se eu não pagaria 80 euros, 100 euros numa massagem, eu acho que o meu cliente também não paga. Então, quando eu faço isso, eu não consigo me valorizar. Porque aí eu penso nas minhas contas, nos meus problemas, e o mínimo que eu conseguir para resolver essa situação já está bom. E ali você foi pego numa armadilha. Isso é chamado de corrida dos ratos. Ou seja, você está sempre correndo no mesmo lugar, com as mesmas atitudes, imaginando que vai mudar, mas você não consegue enxergar ali à frente, que é você que tem que transformar. Então a gente vai trabalhar aí com você, na Madeira, no continente, para que você consiga passar essa mensagem, essa visão para os massoterapeutas, que não precisa de concorrência, mas precisa de aprofundamento. Como conseguir isso? As ferramentas do R2 é que fazem isso para a pessoa. Exatamente. Eu acho que aqui em Portugal, Márcia, nós preocupamos muito, eu estou a falar em geral, com a concorrência. O que é que ele está a fazer? Ele mete, eu vou chutar um valor, Márcio. Se ele mete uma terapia a 50 euros, ok, então eu para ter clientes eu vou pôr a 40 ou a 30. Que eu assim, eu ganho mais clientes e ele não tem clientes. Isto é ridículo. Também acabei de descobrir. Nós estamos a praticar preços de massagens terapêuticas a 10 euros em Portugal, Márcio. Eu não sei te dizer em reais quanto é que é, porque não fiz a conversão. 10 euros em Portugal não é nada. Eu estou a falar isto... Não é nada. Não é nada. Nada. Portanto, eu ainda há pouco tempo estive a fazer contas de produtos, de água, luz, uma coisa geral. E eu pensei, a 10 euros está no prejuízo até dizer mais não. E eu fico chocada com isso. Eu fico chocada. E eu pergunto mais pessoas, mas porquê as 10 euros? Porque eu assim tenho clientes o dia todo. Mas se eu aumentar, eu fico sem eles. Sim. Existe um medo, né? Que como a gente não trabalha isso, não era trabalhado até nós chegarmos com o R2, não era trabalhada essa mentalidade. Ou seja, você vai aprender técnica e manobra. Eu te dou um papel aqui, um certificado, e você se vira aí na rua para sobreviver com isso que eu estou te dando. E não precisa ser assim, né? Se você tiver um preço elevado, você vai ter clientes que têm condições de pagar aquele preço. É possível que você tenha menos clientes com um valor aquisitivo maior. Isso é uma realidade. Nós temos mais pessoas ganhando menos do que pessoas que ganham mais dinheiro. Então, se você desenvolver o seu trabalho para um nível onde o seu trabalho seja valorizado, até aquela pessoa que tem uma situação financeira menos equilibrada, vamos dizer assim, vai querer um trabalho com você que é mais caro, porque sabe que, de repente, indo até você, o seu trabalho, o seu tratamento resolve um problema que ela ficou uma vida inteira gastando migalhas, sendo que ela poderia pagar um pouco mais e resolver o problema com um profissional capacitado. Essa é a minha visão, essa é a visão que eu passo. Se você trabalhar com um nível elevado de conhecimento e mostrar isso, qualquer pessoa que precise resolver um problema e saiba que você, Joana, que os seus alunos aí resolvem, vão procurar quem resolve. Porque quando você está mal de saúde, você não vai no posto de saúde do clínico geral. Você vai no especialista mais renomado da sua cidade. Porque você quer que resolva, você quer continuar vivo, você quer
não quer ficar com aquela dor, com aquele problema. Então você faz o quê? Você pede dinheiro para um amigo, para um colega, para um parente, depois você paga. Mas você vai procurar uma autoridade. E a autoridade, ela tem um preço diferenciado. Mas isso é uma jornada que a gente vai construir junto com o R2, com esses resultados aí em Portugal. É isso que eu quero, é isso que tanto eu como a Joana Rebelo queremos construir aqui em Portugal. É como tu dizes, Márcio, é mudança, é gestão, é valorização. Porque, infelizmente, Márcio, aqui os cursos em Portugal não falam sobre isso. E apercebi-me de uma coisa que tu falaste, Márcio. Os próprios professores, mentores, também não falam, porque nós vamos ser os concorrentes deles. E isso, eu até te conheci, Márcio, eu não tinha essa noção. Depois de conhecer, eu comecei a ter esta noção e é verdade, a minha professora não me ensinou isto, o meu professor não me ensinou isto que horror. E há dias encontrei uma antiga professora e eu disse, professora, passou isto assim. Mas tu não precisavas saber na altura. Professor, mas eu preciso agora. Mas não precisas, não precisas. E eu, a sério, é o medo da concorrência que nós somos também para eles. Exatamente. Essa é uma mentalidade de disputa. Então, eu te entrego uma notícia pela metade, porque se eu te entregar toda, você pode me ultrapassar. Essa é uma mentalidade de concorrência que não ajuda no crescimento. Aí você fragmenta, você enfraquece todo o setor, você não fortalece. Né? Então, eu acho assim, que para a gente vencer, você precisa de 3 coisas, na massoterapia ou em qualquer área. Atitude, planejamento e inovação. É isso que a gente está trabalhando aqui. Então, por que eu preciso de atitude? Eu preciso encarar com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, com a mesma alegria, as situações positivas e as negativas, porque eu estou em uma jornada. Quando você diz assim, eu não quero nada de ruim para mim, mas eu quero tudo de bom, isso nunca vai chegar a acontecer, porque muitas vezes as situações adversas te ajudam a crescer e a não praticar novamente algo que você vinha praticando. Então, se alguma coisa de ruim aconteceu com você, reveja as suas atitudes, reveja o seu comportamento, porque é possível que ali esteja a chave de uma oportunidade. Depois, planejamento. Uma coisa complicada se você vive tentando ajudar a pessoa em uma única sessão. Você não conhece ela, não conhece a vida, não conhece o emocional, não conhece a rotina e ela te dá meias informações muito básicas e você tenta resolver a vida dela. Não vai rolar, não vai conseguir. Então, é preciso ter um planejamento. Você tem que falar, olha, você vai ficar comigo 8 sessões, 10 sessões, no caso do R2, 16 sessões de trabalho para te reeducar. E você precisa conhecer a rotina da pessoa. É assim, entrando na intimidade de outras áreas, que você vai poder ajudar. Mas como ajudar se ninguém ensinou para você que era possível fazer isso? Está vendo o tamanho do nosso desafio? É um desafio enorme. Um desafio que eu já tenho aplicado para mim, Márcio. Como sou instrutora, também tenho que aprender e saber dar isso aos nossos alunos, que é possível tratar nas 16 sessões e saber explicar porquê as 16. Não é 16 porque me apetece, porque eu quero ganhar dinheiro nas 16. É 16 porque é necessário, porque a gente precisa. E essas pessoas a quem eu tenho aplicado ficam maravilhadas e depois vêm com aquela expressão, não sei se aconteceu contigo, dores até onde eu não sabia que tinha. Eu tenho má postura quando eu não sabia que a tinha. E eu fico assim, é isso que nós precisamos. As pessoas acham que tratei o problema, vou-me embora. Não, a gente tem muito mais para trabalhar. Temos ali um corpo inteiro. Não é, Márcio? Exatamente. E para fechar essa nossa questão das 3 situações importantes, atitude e planejamento, é a inovação que você faz sendo você mesmo, você mesma.
Hoje tem gente nas redes sociais e em várias profissões entrando em depressão porque não consegue copiar a outra pessoa. E esse é um grande problema. Muitas vezes você querer se comparar. A questão de preço é exatamente isso. A pessoa está fazendo a 20, você está fazendo a 10. Porque você quer se comparar, quer ser melhor. A gente não conhece a intimidade de ninguém. Então não tem como você se comparar. Se existe uma pessoa que você tem que ser melhor todo dia, é você mesmo, sobre suas atitudes. Então, fazer massoterapia, atender pessoas, ajudar pessoas, é entender-se primeiro, porque você vai estar passando conhecimento, você vai estar passando energia, você vai estar passando emoções e vai estar recebendo através das suas técnicas e manobras. Então, nós precisamos ajudar o nosso cliente a vestir o corpo dele de novo. E eu não consigo fazer isso se eu não te conheço. É por isso que eu tenho um tempo com você, um planejamento. Neste planejamento, de repente, eu uso várias técnicas no mesmo planejamento. E técnica e planejamento são coisas diferentes. Eu posso usar várias técnicas dentro de um planejamento. Ou posso usar uma só dentro da necessidade do cliente. Então, o método R2 é isso. É gestão de acompanhamento, é reeducação, é relaxamento, é a condução do cliente numa vida mais saudável e a mudança de mentalidade do terapeuta, do massoterapeuta. Que quando você manda embora a insegurança e o medo, você começa a transformar a sua realidade profissional, financeira, de segurança e de crescimento. E, Márcia, não ter medo de olhar no olho do cliente e dizer a verdade. Dizer a verdade do que está a acontecer. Porque às vezes a gente não olha na cara do cliente e diz as coisas olhando para um papel e ser o mais sincero, o mais honesto e explicar toda a situação que ele tem. Porque não olhar. Tá aí, Márcio? Uma pequena pausa aqui, desculpa. Acho que caiu aqui alguma coisa. Não, não. Por favor. Estava a dizer, Márcio, olhar no olho do paciente. Sim. Acho que muitas vezes nós estamos a notar coisas, informação essencial, e esquecemos que temos que olhar no olho do paciente. Exatamente. Esta é a comunicação. Por que muitas vezes o massoterapeuta não olha no olho e fica lendo uma ficha? Por insegurança. Eu já tive alunos que diziam para mim, professor, antes de trabalhar com você, pela sua metodologia, eu fazia de tudo para o meu cliente deitar na maca e ficar quietinho e não me perguntar nada, porque eu tinha medo de não saber. Então, muitas pessoas estão no mercado sem saber profundidade, e é isso que a gente vai entregar, é isso que a gente está oferecendo, mas a pessoa precisa levantar a mão e dizer assim, eu quero, Joana, eu quero evoluir, Joana, eu quero crescer, Joana, eu quero transformar a realidade das pessoas, eu preciso disso aqui. Mas é necessário fazer essa evolução acontecer na mente do profissional. E isso demanda esforço, energia e interesse. Né? Então, quem tiver esse interesse, quem tiver essa vontade de conhecer o método R2, eu deixo aqui o convite. Você que é aí da Ilha da Madeira, ou que é do continente, que é massoterapeuta e quer conhecer mais sobre esse trabalho da Joana Caires, entre em contato com a Joana aqui pelo Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai direcionar você para esse tipo de argumentação, para esse tipo de metodologia que está ajudando muita gente. Está ajudando gente aí em Portugal, em Moçambique, aqui no Brasil, e vai ajudar todo aquele que se prontificar a caminhar junto com a gente nesta jornada. Joana, tá me ouvindo aí? Pronto, voltou. Acontece, Márcio, acontece. Então vamos caminhando aqui para o encerramento. Eu quero que você use esse espaço para deixar uma mensagem e a gente vai conversando na sequência. Vamos
deixa aí para os seus conterrâneos, as pessoas que podem te encontrar, ir até você e falar sobre R2, falar sobre massoterapia. Eu entendo que hoje, muitas vezes, por conta da mídia social, as pessoas na massoterapia que precisam do toque e da presença dizem assim, mas o professor Márcio está lá no Brasil. Mas o professor Márcio também está junto com a Joana, aí na Madeira, aí no continente. Você, que é de Portugal, pode ir até a Joana e pode ter o seu contato aproximado comigo. Então, não é mais um problema à distância. Hoje a Joana é o professor Márcio aí na Madeira. Exatamente, Márcio. Nós estamos longe, mas estamos juntos ao mesmo tempo e vamos trabalhar o melhor para dar aos nossos futuros alunos e mostrar para este mundo fora o que é um método R2. Bora. Ótimo, Joana. Vamos conversando então, eu te agradeço. Eu quero deixar aqui para você que nos acompanha, então, um grande abraço. Toda quinta-feira a gente tem um bate-papo aqui conversando. Eu vou apresentando para vocês a minha maneira de entender e fazer massoterapia, de entregar resultados. Isso segue-se uma metodologia, um planejamento, uma arquitetura de fazer massoterapia além de manobra. E isso eu estou compartilhando com a Joana Caires, com a Joana Rebelo, com mais profissionais que hoje são instrutores e que têm ajudado pessoas com essa metodologia. Então eu convido você a seguir a Joana Caires aí, para ter com ela mais informações do método R2 e caminhar com a gente nessa busca de valorização, de transformação, de tudo isso que a gente falou aqui. Os detalhes fazem muita diferença e são esses detalhes que a gente entrega. Como disse você, muitos professores não me entregaram o que realmente faz resultado aqui no campo de batalha. E a gente entende que, como nós não somos concorrentes, se a gente se ajudar, a gente vai crescer. Então, vamos entregar tudo o que você precisa para o seu desenvolvimento. Tchau. Até a próxima, Márcio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço a você, um abraço a todos aqui. Tchau.